Olá, graça e paz a todos. Neste vídeo nós vamos continuar o tema da grande tribulação do vídeo anterior. Então, desde já, eu já peço para você se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, e vamos para o estudo. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. E nós vamos começar aqui com um ponto que eu disse no vídeo anterior, que não há de morrer um profeta fora de Jerusalém. E esta parte ela vai estar em Lucas 13,
causa da marca, por causa do número, por causa do nome da besta, entendeu? Por isso que diz, conheça a tua pobreza. Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Tá vendo? Verso 10? Não temas as coisas que tens de sofrer. Então Jesus está afirmando as coisas que eles iriam passar, ou seja, tribulação, e não arrebatamento secreto. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. De novo, a palavra-chave, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida, ressurreição, vida eterna. Agora presta atenção no verso 11, que é chave. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarda essa palavra, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, o próximo contexto vai ser o de Apocalipse 11, verso 1 e 2, primeiramente, que vai ser aquela visão que Jesus dá para João, dá um caniço, para ele medir o santuário, o altar e o santuário, os que adoram nele, e também para deixar de fora o átrio. O átrio é a parte exterior, é o pátio. Então, é dito que os gentios vão calcar a Cidade Santa por 42 meses. E 42 meses, se você fazer a conta de cada mês com 30 dias, dá 1.260 dias. Os mesmos números que estão em Daniel 7, Daniel 12, né, que são os 3 tempos e meio. Então, nós vamos chegar lá. Então, diz assim, verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Então eu já posso adiantar para vocês que a parte do santuário, onde que está o altar, onde que a gente adora, seria o nosso interior, seria a nossa alma, o nosso espírito, aonde a gente adora. E qual é a revelação aqui? A parte exterior é o nosso corpo. Tá vendo que a parte exterior, ou seja, a nossa carne, o nosso corpo, vai ser dado aos gentios pisarem ele por 42 meses, ou seja, nós estão sendo entregues como sacrifício. Então, eles vão ser pisados, o corpo vão ser pisado. Essa é a revelação. Não é uma cidade aqui que Deus está querendo, uma cidade de pedras, tijolos, ferro. Não é uma cidade literal, e sim a cidade santa, que são os homens santos, que são, aqui, são as duas testemunhas que a gente vai ver mais para frente aqui, ó, no versos mais para frente. Então, a gente vai poder ler do 7 ao 9, a gente vai entender. Aqui as duas testemunhas, que está relacionado com os dois versos, o verso 1 e o 2. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, essa besta é a mesma besta de Apocalipse 13. Não existe duas bestas do mar. Besta do mar e do abismo é a mesma besta, e uma é a da terra. Então, abismo e mar é o mesmo. Pelejará contra elas e as vencerá e matará. Tá vendo? A perseguição e também a morte. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Nos profetas, uma cidade que é chamada de Sodoma e Egito é Jerusalém. Aqui, o Espírito está assinalando que Jerusalém não seria propriamente a grande Babilônia, mas sim a filha, entendeu? Nos profetas é chamado de filha. Jerusalém é filha de Babilônia, então não é a grande Babilônia, a mãe das meretrizes da terra, e sim, ela é uma filha dela. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que é Jerusalém?
onde também o seu Senhor foi crucificado. Lembra que Jesus disse que não há de morrer um profeta fora de Jerusalém? Como todos os profetas de Israel aconteceu, aqui também aconteceu o mesmo. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. O que a gente conhece é que as duas testemunhas não são dois homens apenas, são dois povos, gentios, que convertidos, né, que entram pela casa de Israel, e os judeus. Estes são as duas testemunhas, por causa que no próprio contexto delas, o poder com que elas fazem as profecias nos remetem a Moisés, nos remetem a Elias. Fogo sai da boca delas. Jeremias, Deus falou que ia converter as palavras de Jeremias em fogo, ou seja, juízo. Não é que ia sair fogo literal da boca dele, entenderam? Isso seria juízo, palavras de profecia, palavras de juízo. Então, continuando, por 3 dias e meio, dias proféticos de anos, né? Aqui é para converter dias em anos. 3 dias e meio é 3 tempos e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas, que são 2 povos, e que também é revelado às igrejas, né? Esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, lembra que no contexto acima, eles profetizam por 1260 dias vestidos de panos de saco. Ninguém guerreia contra eles. Ninguém pode ferir ou atacar eles. Foi estabelecido esse tempo, metade da primeira semana. Metade da semana, primeira metade. E depois a besta surge do abismo e vai pelejar contra elas. Aí sim ela recebe autoridade e Deus permite que esta besta faça guerra contra elas. Então, aí que acontece? Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Então vocês guardaram estes detalhes, 42 meses. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as matará. Então, este mesmo contexto vai estar também em Apocalipse 13, 4 a 10, que também é a mesma besta. Então, olha o que aqui diz. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Então, um adora o outro, porque um deu o poder para o outro. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? E esta frase ela é muito importante, porque ela é uma frase de arrogância, é uma frase de atrevimento e blasfêmia contra Deus, se colocando acima de Deus, porque a gente vê que esse mesmo tipo de frase vai estar em Daniel 7, com aquele chifre, aquela ponta pequena que cresce, entendeu? Ela cresce e tem boca, fala coisas insolentes, grandiosas, de arrogância, e também olhos de homem. Esse chifre pequeno é o mesmo aqui da besta, ou seja, a ponta mais alta é um homem, é um rei dos reis, né? Dos impérios. Quem pode pelejar contra ela? Olha o que o povo vai estar dizendo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, igual eu falei. 42 meses é o tempo que ela vai ter para fazer guerra contra os santos. Que Deus permitiu este tempo, é o tempo que Jesus fala que os dias foram abreviados por causa dos eleitos. Estes são os dias abreviados que ele está falando. É os 42 meses, é os 3 tempos e meio, é os 1260 dias, que a gente vai ver também em Apocalipse 12, mas isso será com a igreja que será poupada, preservada na grande tribulação. Então, continuando aqui, verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo.
a saber, os que habitam nos céus. Então ela blasfema contra o santuário de Deus nos céus. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não os eleitos. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Porque aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.